Ei pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao assunto de ligações químicas e hoje, mais especificamente, a gente vai estar falando sobre ligações covalentes. Bom, o conceito que a gente traz de ligação covalente é aquela onde ocorre o quê? Um compartilhamento de elétrons, não é isso? Então, os elétrons, eles têm essa característica, né, de poderem ser compartilhados, tá? Vamos passar aqui. Demora a passar um pouquinho, vamos lá. Então, vamos colocar aqui. Bom, a gente sabe aí que os elétrons, eles têm essa característica de poderem ser compartilhados. Por quê? É uma ligação típica que é feita entre metais e metais, ou entre um hidrogênio e um ametal, tá? Ou entre dois átomos de hidrogênio. Então, quando ocorrer isso, a gente já sabe que ocorre uma ligação covalente, tá? Com relação a esses átomos, por eles serem átomos não metálicos, né, eles têm essa condição de se ligar. E eles têm umas características, né? Eles não têm, na formação de um determinado composto, a tendência de formar íons com cargas opostas. Isso vai ocorrer o quê? Lá na ligação iônica, como a gente já falou, tá? Então, eles não costumam formar cátion, até porque também possuem alta energia de ionização. Bom, nós poderíamos, então, sintetizar a ligação covalente como uma ligação aonde ocorre, né? Ela é resultado, vamos falar assim, da interação entre dois elétrons, tá? E entre dois núcleos. Dessa interação, então, resulta a formação da ligação covalente. Quando isso ocorre, é interessante a gente lembrar que ocorre um decréscimo na energia do sistema. Átomos isolados possuem maior energia, tá? Quando comparados a átomos que estão unidos na formação de uma ligação. Bom, uma outra parte que a gente pode... Opa, balançou aqui um pouquinho, né? Uma outra parte que a gente pode olhar aqui, e para entender melhor, vamos colocar assim, esse tipo de ligação é através desse gráfico aqui. Vamos imaginar que a gente esteja dando o exemplo aqui da formação da molécula do gás hidrogênio, tá bom? Então, vamos lá, olha, a gente tem aqui, vamos pegar aqui para a gente fazer destaque, que vocês possam acompanhar da melhor maneira. Eu tenho aqui dois elétrons isolados, tá? Ou seja, dois átomos isolados. Quando esses átomos estão isolados, automaticamente a gente fala aqui que não existe nenhuma força de atração e nenhuma força de repulsão, tá? Atuando aqui nesse momento. Então, automaticamente, a energia desse sistema, quando eles estão mais afastados um do outro, é zero. A partir do momento, esse gráfico a gente faz a leitura dele de trás para frente. Então, a partir do momento que esses átomos eles começam a ficarem mais próximos uns dos outros, observem aqui para você ver a distância, vamos voltar aqui, a distância dele, né, é menor quando comparada à primeira distância aqui, que eles estão isolados, a gente percebe que ocorreu o quê? Um decréscimo na energia desse sistema, certo? A partir do momento que esses átomos se ajuntam mais um pouquinho, o que a gente vai perceber? Nesse ponto específico aqui, ocorreu o que a gente chama, né, a distância ideal. Está ocorrendo aqui um momento de equilíbrio, tá? Da energia a ponto de ser formado o composto. Aqui houve a formação da ligação. Então, neste momento aqui, ó, esse ponto que vem dessa energia até aqui, a gente fala que essa distância é a distância de ligação, ou seja, a distância ideal, é a distância necessária para a formação do composto. Só que esses átomos, se eles chegarem mais próximos, como eles estão compartilhando elétrons, o que vai acontecer? Os elétrons não têm mesma carga vai ocorrer o que? Repulsão. Então, se eles ficarem muito próximos, vai dar choque, né? As forças de repulsão, elas vão começar o quê?
a subir. Então, volta novamente, olha aqui para vocês verem, volta novamente a subir a energia desse sistema. Olha lá no gráfico, quando você tinha o composto formado, uma questão de equilíbrio, né? Então, você tem um decréscimo bem significativo de energia. Se esses elétrons começam a ficar muito próximos, se chocar, e aí a gente tem o quê? Um desequilíbrio do sistema. Tá? Eles começam a ficar muito próximos e começa a ocorrer, então, a repulsão. Então, esse gráfico aqui nos auxilia muito para que a gente possa perceber que a energia num sistema, né, quando esses átomos estão isolados, é praticamente zero. Quando eles começam a se unir, a energia vai ocorrendo um decréscimo de energia até que ocorra a formação do composto em questão. Né? No caso aqui a gente está dando exemplo do gás hidrogênio. Se esses elétrons ficarem muito próximos, então volta a repulsão, porque elétrons têm a mesma carga vai ocorrer repulsão, correto? Vejam essa análise que a gente fez aí, quantas vezes for preciso, para que vocês realmente gravem isso aí, que é importante esse gráfico, tá bom? Bom, vamos pegar então aqui, vamos apagar isso aqui e vamos ver um outro aspecto importante, né, que norteia as ligações covalentes, que é a questão da classificação. De que maneira que ela pode ser classificada? Primeiro ponto, a ligação covalente ela pode ser classificada segundo a ordem, né? O que significa essa ordem? Uma ligação pode ser de primeira ordem, de segunda ordem ou de terceira ordem. A ordem ela está vinculada automaticamente com o tipo de ligação que o composto está acontecendo nele. Então vamos pegar aqui, olha, se a gente pega essa ligação aqui, ó, a ligação a gente chama de ordem 1, ou seja, ligação simples. Está formando então, vamos apagar isso aqui, está formando então, ligação simples está formando apenas, ela é formada pelo apenas o compartilhamento de um par de elétrons, tá? Quando eu falo que a ordem de ligação é da ordem 2, é porque existe o quê? Uma dupla ligação ocorrendo aqui entre compostos. Um exemplo que a gente tem aqui é do gás oxigênio. E aí houve a formação da dupla. Então, dupla ligação, ordem 2. E ordem 3, formação de uma tríplice ligação, correto? Então, a ordem de ligação é só a gente lembrar dos tipos de ligação que a gente tem. Simples, dupla e tríplice ligação. Bom, um segundo momento importantíssimo na classificação das ligações é quando a gente fala da interpenetração de orbitais. Vamos lembrar aqui um pouquinho em umas aulas anteriores que a gente já havia falado, tá bom? Então, olha aqui, ó. Quando a gente tem orbitais, quando os elétrons o elemento está lá no seu estado fundamental, a distribuição de elétrons dele é feita dentro de um orbital, a gente chama de orbital atômico, não é isso? Os orbitais são as regiões mais prováveis da gente encontrar os elétrons. Então, lembrar dos orbitais S, P, D e F? Pois bem. Então, quando o elemento está isolado, está no estado fundamental, ele tem os seus orbitais atômicos. Olha aí para você ver. A partir do momento que ocorrer a formação de um composto, vamos imaginar que esse exemplo aqui seja da formação do gás nitrogênio, N2, tá? Então, vamos pensar aqui, olha, quando ocorrer a formação, esses orbitais aqui que estão no mesmo eixo, perceba para vocês verem aqui, ó, eles estão no mesmo eixo, ó. Vamos pegar aqui, só voltar um pouquinho, isso. Se a gente perceber aqui, esses orbitais aqui, eles estão no mesmo eixo, concordam? Ó, quando esses orbitais aqui, tá, se unir, ocorrer como se fosse uma fusão deles, olha o resultado dessa fusão. Formou um novo orbital, a gente fala que formou um orbital híbrido. Então, para que ocorra essa fusão e ocorra um orbital maior, a formação de um orbital maior, é como se estivesse ocorrendo uma ligação aqui. Não é nem como se estivesse, está ocorrendo a ligação. E quando essa interpenetração de orbitais se dá no mesmo eixo, a gente fala que formou a ligação do tipo sigma, que está aqui, correto? Quando essa interpenetração ocorre em orbitais paralelos, ou seja, ocorre a fusão desses orbitais aqui,
ó, aqui o esqueminha tá tentando mostrar isso pra gente na tridimensional aí, de uma maneira melhor, irá acontecer a formação da ligação do tipo π. Por isso, olha lá, ligação do tipo π. Por isso, quando a gente tem uma tríplice ligação, a primeira é π, a segunda, que seria do mesmo eixo, a ligação sigma, e a terceira também, outra ligação π. Por quê? Porque houve a interpenetração em orbitais de eixos paralelos, correto? Então, interpenetrações no mesmo eixo dos orbitais atômicos, formando um orbital molecular, ligação sigma. Em eixos paralelos, vamos lembrar? Ligação do tipo π. Tem aqui agora a gente tem aqui agora uma animaçãozinha. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou colocar para vocês que vocês possam visualizar em 3D aí a formação dessa ligação, correto? Olha aí para vocês verem, olha. Você tem orbitais no mesmo eixo, formando um orbital molecular e dando a origem à formação da ligação sigma. É aqui a ligação sigma. Se a interpenetração ocorresse entre esses dois orbitais ou nesses dois orbitais abaixo, iria formar a ligação π. Então aqui a gente consegue ver bem através desse modelinho, né? Consegue ver bem. Então aqui formação sigma, interpenetração no mesmo eixo, orbitais do tipo, ligação do tipo π, correto? Que é bacana para vocês visualizarem aí, né? Às vezes quando a gente fala de orbitais, fica uma coisa um pouco evasiva, mas com o modelinho acho que deu certo. Vamos lá então. Vamos continuar? Vamos continuar aqui. Bom, agora um outro aspecto com relação à classificação das ligações extremamente importante é falar de polaridade. Presta atenção, pessoal. Quando a gente falar de polaridade, existem dois tipos de polaridade. A gente pode estar fazendo estudo de polaridade de ligação e polaridade de moléculas. A polaridade de moléculas ainda não está em questão. Um pouquinho mais na frente a gente vai estar falando. O que a gente está falando aqui agora é polaridade de ligação. Ou seja, para falar de polaridade de ligação, existe uma palavrinha mágica que a gente não pode esquecer e vai nos auxiliar bastante, que é a eletronegatividade. A nossa amiga eletronegatividade. Vocês percebem que recorrente a gente está falando dela, né? É recorrente isso aí. Então, olha aqui, gente. Quando a gente pegar a eletronegatividade aqui, nós vamos lembrar de um fator, né? Nós vamos lembrar o seguinte. Na tabela periódica, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Vamos deixar aqui. Tenho certeza que vocês já tinham lembrado, mas vamos deixar aqui para a gente não esquecer. Então, eu vou pegar como exemplo aqui para vocês a ligação que ocorre entre o fluoreto de hidrogênio ou o gás fluorídrico, tá bom? Bom, vamos pegar então aqui, olha. Se a gente pegar aqui, o hidrogênio, ele é da família 1A, não é isso? Então, ele compartilha nessa ligação com um elétronzinho, tá ali. O flúor é um haleto, ou seja, é um halogênio, então da família 7A. Então, ele tem 7 elétrons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele compartilha com o elétron do hidrogênio, ele obedece à teoria do octeto. Ele fica estabilizado com 8 elétrons. Olha lá, 2, 4, 6, 8, correto? Vou aumentar esse elétronzinho aqui. 2, 4, 6, 8. E o hidrogênio também é a condição, ele atende a condição de estabilidade dele, que é com são 2 elétrons, tá? Bom, essa ligação aqui, por que eu sei? Só de bater o olho eu já sei que é uma ligação covalente. Porque a ligação covalente, a gente já falou lá, ela ocorre entre 2 ametais, ou entre 2 hidrogênios, ou entre um hidrogênio e uma metal. O flúor é uma metal, da família 7A. Tá. O flúor, se a gente for olhar, pensar nisso aqui como uma tabela, o hidrogênio está aqui, na família 1A, o flúor está na 7A. É um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, como é mais eletronegativo, vamos lembrar do conceito de eletronegatividade. Eletronegatividade é o quê? Força de atração. Então,
você tem um elemento que é mais eletronegativo, ele atrai mais o elétron para o lado dele, ele puxa um par de elétron mais para o lado dele. É o que está acontecendo aqui. Se vocês observarem aqui nessa animaçãozinha aqui, o que a gente está vendo aqui, olha, existe aqui, ó, um espaço maior, tá até um pouco rosado, avermelhado, para indicar que a nuvem eletrônica é maior aqui quando comparado. Então, aqui é o flúor. Ele puxa mais o par de elétrons aqui, ó, para o lado dele. Como ele é mais eletronegativo, a gente tem essa informação na tabela periódica, forma-se-á ao redor dele uma carga negativa, para identificá-lo como um elemento mais eletronegativo, aquele que está puxando mais o elétron para o lado dele. Ao contrário do hidrogênio, como ele é menos eletronegativo, forma-se-á uma carga positiva ao redor dele. Então, se nós percebermos, olha aqui, gente, houve a formação de dois polos, um polo negativo, que representa o elemento mais eletronegativo, e um polo positivo. Então, olha, eu tenho dois polos, por isso a ligação, ela é o quê? Polar. A ligação, então, ela é polar, por quê? A ligação, ela é polarizada, vamos colocar assim, por quê? Porque ela advém de compostos que têm uma diferença de elementos que têm uma diferença significativa de eletronegatividade, não é isso? Ao contrário disso, nós temos a ligação apolar. Olha para você ver, como o próprio nome indica aqui, ó, apolar, não é isso? A é prefixo o quê? De negação. Então, é uma ligação desprovida de polo, não tem a formação de um polo positivo e um polo negativo. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui como exemplo o gás hidrogênio. Olha, o gás hidrogênio, ele é formado, né, por dois átomos de ametal, os mesmos átomos. Se eu for lá na tabela periódica, eu sei que o cloro é um elemento muito eletronegativo, porque ele é da família 7A. Mas, como eu estou fazendo uma ligação entre dois elementos que têm a mesma eletronegatividade, não tem como gerar uma diferença de polos, aqui formar um polo positivo e aqui formar um polo negativo. Então, toda vez que houver, eu estiver trabalhando com uma substância simples aqui, ou seja, formada por átomos de um mesmo elemento, sempre a gente vai ter ligação o quê? Apolar, correto? Vamos voltar aqui. Isso. Sempre a gente vai ter, então, ligação apolar. Por quê, gente? Desprovida de polo, não formou um polo positivo e um polo negativo. Eles têm a mesma eletronegatividade, correto? Bom, só que pra gente não vacilar nem um minutinho, e aqui eu gosto de endossar bastante, porque isso aqui é uma substância orgânica, e quando vocês, né, já devem estar vendo lá na orgânica, a gente tem que saber fazer aqui direitinho essa análise com o tipo de ligação aqui, entre carbono e hidrogênio. Olha aqui, se eu chego aqui e pergunto, gente, que tipo de ligação quanto à polaridade ocorre entre carbono e carbono? É o mesmo elemento, não é? Família 4A tem a mesma eletronegatividade. Se a gente for procurar valor, tem tabela que traz 2.3, outras traz 2.4. Ó, 2.4 e 2.4. Não gerou um polo mais eletronegativo que o outro. Então, a ligação é apolar. Correto? E agora, se eu pergunto para vocês aqui, gente, nesse modelo aqui, olha, e a ligação entre carbono e hidrogênio? Aí o aluno fala, são dois elementos diferentes, carbono, família 4A, hidrogênio, ligação polarizada. Não. Esse aqui é um item que eu peço, assim, o máximo de atenção de vocês. Toda vez que você vê ligação carbono-hidrogênio, lembrem-se, ligação muito pouco polarizada. Ah, mas por quê? Se são elementos diferentes. Vamos lá na tabela, vamos recorrer ao número. Vamos lidar com o número para a gente enfatizar melhor esse exemplo. Quando eu pego aqui carbono, na tabela periódica, a eletronegatividade dele é 2.4. Tem algumas que traz 2.3. O hidrogênio, 2.1. Se eu faço essa diferença, 2.4 menos 2.1, eu vou ter uma diferença de eletronegatividade de 0,3.
essa diferença de eletronegatividade, ela é muito baixa. Ela não forma uma ligação polarizada, não forma polo significativo. Então, para que ocorra um polo, né, que essa ligação seja considerada polar, essa diferença aqui tem que ser acima de 0,8, 0,9. Então, quando dá 0,3, 0,1, 0,2, ligação apolar. Por que eu estou falando da ligação carbono-hidrogênio? Porque é extremamente utilizado na química orgânica, tá bom? Então, não se esqueça, ligação carbono-carbono, carbono-hidrogênio, muito pouco polarizada, correto? Porque a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito baixa, tá bom? Não pode esquecer isso de jeito nenhum. Vamos para outro aspecto aqui, que são fatores que afetam a intensidade dessa ligação. Peguem aí comigo esses dois exemplos que eu coloquei aí com vocês, e vocês vão perceber o seguinte, olha, eu tenho aí o átomo de cloro, eu tenho a molécula do cloro e tenho a molécula do gás hidrogênio, né? Olha bem aqui para vocês perceberem uma coisa aqui. Essa entalpia aqui, eu te dei valor aqui da entalpia de dissociação. O que é entalpia de dissociação? É uma quantidade de energia que o composto precisa requerer para romper a ligação entre eles. Então, a entalpia de dissociação, se a gente for pegar aqui, olha, do gás cloro, vamos colocar aqui, a entalpia do gás cloro, ela é o quê? Vamos parar aqui, vamos pegar uma setinha bonitinha. A entalpia do gás cloro é 254 kJ mol menos 1. Quando eu comparo aqui a entalpia de ligação do gás hidrogênio é 432. O que significa isso? Percebam o seguinte, quando eu faço a fórmula eletrônica do cloro, existem elétrons desemparelhados. Olha aqui, esses elétrons aqui, todos esses aqui, ó, que estão aqui, esses que estão aqui, são elétrons que não foram compartilhados. O único elétron que foi compartilhado, se a gente perceber aqui, é esse aqui, ó. Vamos voltar. O único elétron que foi compartilhado são esses aqui em amarelo. Os que estão aqui, ó, todos em azul e aqui em vermelho, eles não foram compartilhados. Quando eu olho aqui no caso do hidrogênio, se a gente perceber aqui, o hidrogênio, os únicos dois elétrons dele, vamos voltar, os únicos dois elétrons dele foram compartilhados, estão aqui. Eles não têm elétrons isolados. Então, isso faz com que a atração, a força atrativa dessa ligação seja maior. Ela fica mais forte, porque é como se eu não tivesse que dividir força com outros elétrons aqui que não foram compartilhados, certo? Então, a gente fala o seguinte, tá? A presença desses pares aqui de elétrons isolados, tá? Enfraquece a ligação. Por isso, a entalpia de ligação, ela é inferior à do cloro quando comparado ao hidrogênio, porque o hidrogênio não tem par de elétrons isolados, correto? Então, esse é um fator importante também. Quanto mais pares de elétrons isolados, mais fraca é essa ligação. A entalpia de dissociação, ela é menor, ou seja, esse composto vai requerer menor quantidade de energia para romper essa ligação, correto? Vamos adiante, que a gente já está quase finalizando. Um outro fator super importante aqui também é o fator do raio atômico, tá? Vamos lá então. Vamos lembrar, o raio atômico, ele cresce de maneira contrária. Vamos colocar aqui, vamos pôr uma canetinha aqui de uma cor mais para destacar. Ele cresce de maneira contrária à eletronegatividade. Então, o raio atômico, ele cresce assim na tabela, ó, de baixo. Vamos voltar. O raio atômico, ele cresce de baixo para cima, tá bom? Ele cresce assim e ele cresce da direita para a esquerda. Então, lembrar? Esse aqui é o raio atômico. Não pode esquecer. Raio atômico, eletronegatividade, são palavrinhas mágicas que a gente não pode esquecer dessas propriedades aí. Então, vamos lá, olha. Se eu pego lá os halogênios, família 7A, eu tenho flúor, cloro, bromo e iodo. Então, como eles são elementos da mesma família, o raio atômico está crescendo assim, correto? Então, o iodo, aqui eu coloquei como exemplo em compostos já formados, para que vocês possam visualizar melhor. Então, gás, né, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico e o ácido iodídrico.
Então, se a gente pegar aqui, o iodo tem o maior raio, correto? Então, quem tem maior raio, automaticamente tem menor força atrativa, tá? Então, nós vamos lembrar o seguinte, quanto maior o raio, menor a intensidade das forças atrativas. Por quê? Porque esses elétrons, eles estão mais afastados do núcleo, por ter um raio maior. Então, a força atrativa, quem tem menor raio, ó, se aproxima mais, então a força atrativa fica maior. Quem tem maior raio, no caso aqui, como vocês estão visualizando aqui o iodo, né, no composto do ácido iodídrico, esses elétrons estão mais afastados do núcleo. Então, automaticamente, essa entalpia de dissociação, vamos colocar aqui, olha, é bem menor. Olha para você ver a diferença da entalpia de dissociação do ácido iodídrico, é 298 kJ mol menos 1. Quando eu comparo do ácido fluorídrico, é 568, ele é muito maior. Por quê? Aqui eu tenho maior raio. Quando eu tenho maior raio, está mais distante do núcleo, então eu diminuo aquela interação, aquela atração. Né? Então a ligação fica mais fraca. Então automaticamente eu vou requerer menor quantidade de energia para romper. Tá bom? Isso aí. Ah, um outro fator importante para a gente também, com relação à ordem de ligação. Então, vamos pegar aqui comigo, gente, olha. Eu coloquei aqui exemplos, né, de carbono com ligação simples, tá? Carbono com dupla ligação e carbono com tríplice ligação. Por que está ocorrendo aqui essa diferença, né, bem significativa com relação às entalpias aqui, olha? Prestem bem atenção. Quanto maior, vamos colocar aqui, vamos grifar aqui. Quanto maior for, né, esses pares eletrônicos, eu falo então aqui, eu tenho maior densidade eletrônica, correto? 2, 4, 6. A cada par de elétron compartilhado, a gente faz um traço. A gente vai ver um pouquinho lá na frente, que é a formação da ligação simples, né? São dois, a cada par de elétrons, um traço. Então, aqui eu tenho dois pares, aqui eu tenho um par de elétron apenas. Dois pares, aqui eu tenho um par de elétron apenas compartilhado. Como eu tenho aqui 3 pares, automaticamente eu tenho uma densidade eletrônica maior, ou seja, eu tenho maior quantidade de elétrons. Quanto maior for essa quantidade de pares de elétron compartilhado, a ligação ela se torna mais curta, um pouquinho. Ela se torna mais curta e ela se torna mais intensa, mais forte. E aí eu preciso de uma maior quantidade de energia se a gente quiser, se quiser ocorrer fazer o rompimento dessa ligação. Então, quanto maior a densidade eletrônica, correto? Ligação mais curta e mais forte, tá? E automaticamente vai aumentar, essa ligação é mais forte, né? A entalpia de dissociação vai ter que ser maior, porque vai requerer maior quantidade de energia para romper, certo? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês e logo, logo a gente já vai dar sequência numa aula onde a gente vai tratar da fórmula de Lewis, da fórmula molecular, tá? Da fórmula estrutural plana e até mesmo da tridimensional para alguns compostos, tá bom? É primordial que a gente acompanhe, então, a desenvoltura dessas aulas, mas que a gente veja essa primeira aula para a gente dar sequência na outra, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!